amados de Deus, vamos para mais um estudo da Escola Bíblica Dominical através da revista da CPAD. Desta vez a lição número 6, do dia 7 de novembro de 2021. O título da lição é Paulo no poder do Espírito Santo. O texto áureo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos 19, 6. Verdade prática. Uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Vamos então à leitura bíblica em classe. Está lá em Atos 19, de 1 a 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? Eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E eles eram ao todo uns 12 varões. Interessante que eles tinham sido batizados no batismo de João, que é o batismo de arrependimento, e tiveram contato com Apolo, que evangelizou-os no nome de Jesus, mas eles não sabiam do Pentecostes. E Paulo estava querendo mostrar que realmente, depois que se crê em Jesus Cristo, se pode buscar e receber o batismo com o Espírito Santo. E esse batismo é que vai dar intrepidez de pregar o Evangelho. E eles precisavam disso. Vamos ao comentário, a introdução, né? Movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. Está lá em Atos 19, 21 e 22. Nessa lição, veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito Santo. O seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo e a fonte de revelação do Espírito Santo em seu ministério. Confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo. Primeiro, pregando a Cristo no poder do Espírito. Paulo movido pelo poder do Espírito. O livro de Atos mostra que, após a sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos lá que estavam em Damasco, né? Atos 9, 19. Ele se converteu, foi mandado por Jesus para a rua chamada Direita, lá em Damasco. Lá o Senhor mandou Ananias orar por ele, avisou para ele e avisou para Ananias. E quando Ananias chegou lá, ele já esperava por isso, porque Jesus já tinha falado com ele. E lá ele recebeu o batismo, provavelmente o batismo de água, né, por aspersão, batismo no Senhor Jesus Cristo. E depois, impondo as mãos a Ananias, orou por ele, ele recebeu o batismo de Pentecostes, o batismo que deu a intrepidez a Paulo de sair para pregar o Evangelho. E ele ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, né? E logo em seguida ele já pregava Jesus nas sinagogas, né? Mais tarde, quando ele chegou a Jerusalém,
Ele falava já ousadamente, em nome de Jesus. Era o poder do Espírito Santo agindo através dele. Se movia de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão senão pregar o Evangelho na plenitude do Espírito Santo. Ele não tinha outra missão a não ser pregar a Jesus e esse crucificado. Ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito de Deus. E ele tinha recebido esse dom do Espírito que foi dado em Pentecoste, que dava intrepidez de pregar o Evangelho. Segundo, caminho de pregação. Depois do estágio do deserto da Arábia, porque depois disso ele foi para o deserto da Arábia e passou 3 anos lá. Nós não temos relatos do que ele fez lá, mas certamente o Senhor era com ele e estava treinando ele para o que viria, né? E quando ele voltou a Damasco, ele depois foi para Jerusalém e ele não teve uma recepção calorosa, porque muita gente ainda não acreditava nele, né? Inclusive os próprios apóstolos do Senhor Jesus. Né? Ele foi acolhido pela igreja mãe, que era em Jerusalém, né? Foi onde começou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele inaugurou a igreja no Pentecostes, né? Aliás, depois que ele subiu ao céu, e ele disse, ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Então, foi inaugurada essa igreja mãe, que era a igreja em Jerusalém. E é tão interessante que veio a perseguição, mas os apóstolos saíram de lá. E ninguém fez nada com ele. É o poder de Deus. Quando Deus quer realmente operar, agindo Deus, quem impedirá, não é? Então, ele foi acolhido com alguma reserva pela igreja mãe, né? E todos ouviram o seu testemunho. Então, e sem se intimidar, ele pregava ousadamente para judeus e para gentios. Os gregos, né? Que eram chamados gentios. Entretanto, Paulo recebeu uma revelação de que deveria sair de Jerusalém. 3. Paulo e as 2 viagens missionárias. Então, na primeira viagem missionária, Paulo foi com Barnabé, né? Foram fazer a obra juntos, né? E Barnabé era um conselheiro competente, uma pessoa já experiente na palavra, né? Na pregação. E os dois, Paulo e Barnabé, eles passaram por vários lugares e visitaram os discípulos que estavam em Antioquia, na Fenícia, né? Em Chipre e outros pequenos lugares. Na segunda viagem missionária, o apóstolo e Barnabé voltaram a Antioquia. A Antioquia passou a ser uma igreja, vamos dizer, uma igreja mãe de missões. De lá eles saíam para fazer as missões que o Espírito Santo mostrava, indicava. E então, essa igreja havia crescido, se tornou ponto de partida para visitar as cidades, né? Está lá em Atos 16 a 18. Nessa viagem eles passaram por Listra, por Troas, ou Troade, né? E Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e por fim em Éfeso. Em todas essas viagens, o Espírito Santo movia o apóstolo Paulo. Segundo, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, eles tiveram uma contenda aí por causa de João Marcos, que era o sobrinho de Barnabé, e se separaram. Você vê que acontece com os seres humanos. Aconteceu com eles também, eles eram humanos, né? Então, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo, né? Quando Paulo voltou a Éfeso, ele deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo. E foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. Era interessante esse grupo, eram 12, né, discípulos de Apolo,
né? Apolo, pelo jeito, conhecia muitas escrituras e pregava a Cristo, só que não sabia do Pentecostes. E aí esses discípulos ouviram falar de Jesus por Apolo e creram em Jesus, mas não sabiam nada sobre o Espírito Santo. Eles haviam crido em Cristo, mas nada sabiam da experiência do Pentecostes. Nem Apolo sabia. Paulo percebeu que, a despeito de terem crido no Cristo das Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito Santo que eles precisavam tanto fazer a obra, inclusive Apolo, né? Para se tornarem testemunhas do Senhor. Segundo, é preciso crer para receber o Espírito Santo. Ninguém recebe o Espírito Santo antes de crer em Jesus. Só recebe o Espírito Santo quem crê. Somente depois de passar pela experiência da conversão, de reconhecer a Jesus como Salvador e como Senhor, é que o Senhor concede o dom do Espírito Santo. Está lá em Atos 2:38. O batismo do Espírito Santo só vem sobre uma pessoa convertida a Jesus Cristo. Número 3. Paulo cuida para esclarecer Apolo, né? Quem era Apolo? Era um judeu de Alexandria, cidade egípcia de grande cultura. Certamente Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das Escrituras Sagradas, e se destacava pela eloquência. Tornou-se um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem dele. Está lá em Mateus 3:11. Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito. Fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem. Quando Paulo enviou Áquila e Priscila, aquele casal amigo de Paulo que eram fazedores de tenda e pregavam também o Evangelho, quando ele enviou esse casal para Éfeso, ele tinha por objetivo orientar Paulo acerca da vinda do Espírito Santo. Antes que o apóstolo chegasse a Éfeso, Apolo foi para Corinto. Houve aqui um desencontro, infelizmente. Terceiro, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Primeiro, as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. E nisso ele era muito bom. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, né, como todos os judeus, né? A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento veladamente, né, de uma forma subjetiva. Segundo, Pentecostes como fonte de revelação. Então, nós já vimos as Escrituras como fonte de revelação do Espírito Santo e vimos que era subjetiva no Velho Testamento essa doutrina da Trindade, mais especificamente sobre a pessoa do Espírito Santo. E segundo, o Pentecostes como fonte de revelação do Espírito Santo. Aí já foi uma maneira clara de Deus mostrar a ação do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A segunda fonte, ela era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes. É interessante a dúvida de muita gente, como se não existisse o batismo no Espírito Santo, ou se fosse a mesma coisa de quando você creu. E realmente o que a gente pode ver é que a primeira, vamos dizer, fonte de você descobrir a Cristo, de falar de você, é através da palavra.
mas a segunda é pelo Espírito, e isso só com experiência. Então, quem não teve a experiência não pode falar sobre ela, né? Então, essa experiência foi vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes, está lá em Atos 2, de 1 a 4. Em seguida, a sua própria experiência, quando ele foi cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, depois da sua conversão. Se a gente olhar bem os passos da conversão de Paulo, ele conhecia as Escrituras, primeiro, né? Segundo, Jesus se revelou para ele, né? Eu sou Jesus, a quem persegue deixou bem claro, né? E depois, ele, quando o Senhor enviou Ananias, ele foi batizado, né? Provavelmente ali com água, batizado em nome de Jesus Cristo, provavelmente, porque além do batismo que ele ainda fala, e depois, né, ele foi cheio do Espírito Santo, depois da conversão. Está lá em Atos 9, 17. Então, são duas coisas, né, ali, o que acontece entre ele e Ananias, né? Então, ele foi cheio do Espírito Santo depois da conversão. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento era especial ao Pentecostes. Em especial, o Pentecostes revelava a atuação do Espírito Santo de maneira clara e objetiva. Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de Apolo, né? A mensagem de João Batista. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista, que era o batismo de arrependimento, né? E revelou o Cristo profetizado por João exatamente como havia de vir, aquele que havia de vir. A seguida, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais recebem a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes. Então, ora por eles, olha só, ora por eles e impõe as mãos sobre eles e sobre as suas cabeças. Ora por eles e impõe as mãos sobre as suas cabeças. E o Espírito Santo é derramado como chuva abundante sobre todos, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Lá em Atos 19, 6. Iniciou-se grande avivamento na igreja de Éfeso. Essa experiência levou os discípulos efésios a anunciarem Jesus como Salvador e fez a igreja crescer. Claro, depois do Espírito Santo, realmente a ousadia no pregar o Evangelho, né? Porque não se está mais sozinho, está com o Espírito Santo, com a plenitude do Espírito, que realmente convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nesse tempo, sinais e prodígios foram marcas externas da presença e do poder do Espírito Santo na vida da igreja. E é o que a gente tem que buscar hoje. A igreja atual precisa buscar os dons e precisa realmente revelar o dom do Espírito Santo através de sinais e prodígios. Porque Jesus disse, esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome profetizarão. E se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano. Então, a igreja atual precisa buscar esses dons para levar credibilidade, porque o Espírito Santo está derramado em nós. E nós precisamos exercitar, nós precisamos nos apropriar
daquilo que o Senhor Jesus já fez na cruz. Ele se deu a si mesmo e disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o outro, o Consolador, o Espírito Santo da promessa. E ele enviou o outro, o Paráclito, o levador da outra metade do peso, aquele que está conosco, que é Deus conosco. O Pai está na glória, Jesus está na glória, no trono, todos dois estão no trono, o Pai e o Filho são um, mas estão no trono, estão nos céus. Mas quem está aqui conosco é o Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, o Espírito do Pai e o Espírito do Filho está conosco. E nós precisamos realmente nos apropriar do que Jesus fez e exercer a autoridade que ele nos deu para trazer o reino aqui na terra. Conclusão: no poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a difundir o evangelho de Cristo, né? À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Que Deus abençoe cada um.